todos, um bom dia. Eu venho através desse vídeo deixar uma palavra para os irmãos de reflexão, para que os irmãos venham dar uma meditada, porque nós sabemos que não é fácil nesse dia chamado hoje, né, irmãos? Nesse século, né, irmão, que nós vivemos um desprezo muito grande no meio do povo de Deus, porque quando a gente lê as escrituras, a gente vê a iniciação da igreja, quando os irmãos eles começam a pregar o evangelho, onde que eles estão reunidos, recebem a promessa, se cumpre, que o Espírito Santo desce sobre eles, derrama os dons, começam a falar em outras línguas, manifestar a glória de Deus no idioma a qual eles nunca tinham aprendido a falar. A gente vê uma ação muito grande do Senhor Jesus e do Espírito Santo, é claro, sobre a vida dos cristãos. E a gente vê que na sequência os irmãos eles dão continuidade, eles já começam, né? Pedro começa a pregação do evangelho, onde que ele ganha muitas almas, provoca, aleluia, o arrependimento no coração daquelas pessoas através do Espírito Santo, que as próprias pessoas perguntam: o que faremos então? E Pedro anuncia, né, que é necessário se arrepender, ser batizado em nome do Senhor Jesus, para que receba o perdão dos pecados e receba o dom do Espírito Santo, né? E a gente vê que muitas almas ali naquele dia se rendem aos pés do Senhor e são batizadas. E na sequência a igreja começa, aquele povo que se converteu, que se tornou igreja, que passaram a ser templo e moradia do Espírito de Deus, eles começam a sentir o temor, o amor do Senhor no seu coração. E muitos que antes de se converter tinham suas posses, suas propriedades, que conquistaram, ou seja, trabalhando, vendendo, fazendo alguma coisa, herdaram. E eles viam que muitos dos cristãos que eram convertidos era pobre, irmão, não tinha condição, não tinha recurso, malemar tinham onde morar. Muitos deles seguiam os apóstolos, seguiam o Senhor Jesus antes do Senhor Jesus fazer ascensão ao céu, e eles eram praticamente uns se sustentavam uns aos outros, né? Alguns trabalhavam, outros não, umas eram viúvas, outros eram órfãos, que via que aquele povo unido ali se ajudava. E aqueles que tinham posse, a palavra do Senhor fala aqui no livro de Atos, capítulo 2, a partir do versículo 42 ao 47, que eles se dedicavam aos ensinos dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E todos estavam cheios do temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam se reunindo no pátio do templo e partiam o pão em suas casas, e junto participavam das refeições, com alegria e sinceridade no coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhe acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Ou seja, aqueles que tinham posse já não aceitavam mais viver numa vida próspera e dizendo que amava o seu próximo, o seu irmão, e ele não tinha condições financeiras, nem recursos, malemão de morar, nem o que comer, nem o que vestir. Então o próprio Espírito de Deus comovia o coração daquelas pessoas, e elas mesmas sentiam de vender suas propriedades, porque nós não vemos aqui que foi uma ordenança de alguém, de algum apóstolo, ou até mesmo de Deus, que eles tinham que vender suas propriedades. Não, você tem que vender. Sim, nós vemos que o Senhor Jesus deu o exemplo e falou para o jovem rico, né? Você quer ter um tesouro no céu? Vende tudo que você tem, divide com os pobres, aí sim terá um tesouro comigo. Mas essas pessoas aqui, segundo o que nós estamos lendo e entendendo, eles tiveram essa revelação dentro da sua própria alma, através do Espírito de Deus, e começaram a vender as suas posses e levar até os discípulos e dividir com cada um segundo a sua necessidade, se preocupando, né? Ou seja, a gente vê que se tem amor pelo próximo, a gente se preocupa com a necessidade dos nossos irmãos, né, irmão? A gente vê que, tipo assim, eles não admitiam morar numa fazenda e os irmãos moraram debaixo da ponte, um exemplo. Não, eles tinham que entender que todos tinham que ser igual, né, na medida do possível. Todos tinham que ter paz e tranquilidade, sabendo que ia ter o que comer amanhã,
se Deus permitisse chegar, ou até mesmo no dia, sabendo que ia ter uma roupa adequada para vestir, um sapato para usar, né, adequado, né, irmãos? Hoje em dia a gente vê que, não desmerecendo, né, irmãos, vai ter pessoas que elas fazem até pichincha na igreja, com roupa doada, com roupas que foram usadas muitas das vezes. Tá certo que algumas roupas, para quem não tem, irmão, serve, mas eu acredito que não deveria ser vendido. Deveria fazer um arrecadamento e doar. Porque a gente vê o exemplo da igreja no princípio, que eles tinham em comum e eles dividiam tudo que tinha, irmão. Se preocupava com a necessidade do seu próximo. Como o Senhor Jesus disse, minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que ouvem a minha palavra e praticam. Ou seja, a igreja, ela tem que ser família, tem que ser mãe, tem que ser pai, tem que ser irmão, tem que ser tudo, tem que ser filho. Ou seja, tem que se preocupar com a necessidade. Como que nós somos irmãos, irmão? Se estou vendo que os próprios membros da igreja que congregam comigo estão indo lá comprar uma roupa velha, usada, sendo que eu poderia arrecadar aquela roupa e doar, perguntar como que está a necessidade dos meus irmãos para ajudar eles. E eu vou ter coragem de vender para falar que é para ajudar na obra, sendo que eu mesmo, um exemplo, que eu sou membro da obra, eu oferto, muitos são dizimistas, coopera com a obra do Senhor e ainda no final tem que comprar. Ou até mesmo quando faz cantina na igreja, né? Eles falam que eles catam um certo tipo de alimento, faz lá na igreja, no salão, e coloca ali para vender, né? Vamos vender para ajudar na obra do Senhor. Sendo que os próprios membros ajudam com o mantimento para fazer, os próprios membros depois têm que comprar, né? Então, ou seja, era muito mais fácil todos se reunir, cooperar e ajudar na necessidade que tinha que ser feito dentro do salão da obra, e depois fazer um culto de ação de graça, né? Porque tem pessoas que não tem recurso, irmão, tem pessoas que estão desempregado, tem criança, não tem condição financeira. Então alguns compram e outros não, como Paulo disse na ceia. Uns comem demais, se beber, enche a barriga, outros bebem demais, se embriaga. E os que nada têm não comem, ou seja, estão desprezando a igreja do Senhor, irmão. Então eu falo isso porque até eu já passei por isso muitas das vezes, passando as pessoas vendendo chocolate, cachorro quente no final do culto, e eu com as minhas crianças sem condição financeira, irmão, tinha que sair com meus filhos rapidinho, para eles não ver os outros comendo, porque eu não ia ter condições de comprar para eles, para meus filhos não passar vontade. Sendo que nós somos ali uma família, né? Um membro do corpo de Cristo ali, que todos estão juntos. E pra mim chegaria a ser até uma humilhação deixar meus filhos olhando, alguém ficar com dó e dar, né? Porque o certo era dividir, né? Porque a gente vê que naquele dia da ceia, o Senhor Jesus partiu o pão e dividiu, né? Ele partiu o pão e deu ao seu discípulo e disse: toda vez que você comer, faz isso em memória de mim. Ou seja, ele dividiu. Se a gente analisar antes, o que ele fez foi isso. Ele partiu e dividiu e falou: toda vez que você comer, faz isso em memória de mim. Ou seja, toda vez que você comer, se tiver alguém perto de você, ou alguém que você conhecer, que Deus trazer a sua lembrança, para você dividir, né? Se você tiver nas condições também, né? Porque muitas das vezes nós somos supridos porque nós já estamos sem condição. Mas se Deus supriu, sobejou, ou até mesmo não sobejou, mas tem um tanto suficiente que você pode ajudar o próximo, irmão, dividir com alguém necessitado, irmão, é nada mais, nada menos do que a nossa obrigação, que nós devemos fazer por gratidão aquilo que o Senhor Jesus fez por nós, irmãos. Ou seja, a gente vê na igreja de Atos que eles tinham tudo em comum, irmão. Eram pessoas bem-sucedidas, pessoas até mesmo que tinham condição. Ou seja, tem muitos templos religiosos hoje que tem empresário, irmão, que tem pessoas que condição financeira muito alta, e ele retém para si. E ele acha que porque ele dá uma oferta, ele dá um dízimo ali, ele já está fazendo o suficiente. Mas a palavra do Senhor fala que a igreja tinha tudo em comum, irmão. Ou seja, se preocupava com a necessidade. É o que hoje os pastores deveriam ensinar para a igreja. É que nós vamos fazer, que o Senhor colocou no nosso coração para ensinar para o povo. Porque nós estamos abrindo um ministério, a Igreja Pentecostal Justiça Divina. E nós estamos iniciando esse ministério que acabou de nascer, que o Senhor nos revelou. E nós vamos seguir aquilo que a palavra do Senhor ensinou. Irmão, nós vamos nos preocupar com a necessidade dos nossos irmãos. Ainda mais nos dias de hoje, irmão, que nós estamos vendo que não é fácil. As pessoas estão passando muito mais dificuldade. Antigamente era difícil, sim, mas hoje também está sendo difícil, irmão, porque os dias são maus.
né? A gente vê família sofrendo, irmão, passando. Muitos dos irmãos nem conta. Muitos dos irmãos estão sendo explorados dentro da igreja, sendo obrigado, né, irmão? Ofertar, dizimar, porque até mesmo para manter o seu cargo eclesiástico dentro da igreja, sendo que a própria palavra do Senhor não ensina dessa maneira, né? A oferta ela é voluntária, meu irmão. Se você pode, você dá. Paulo fala que tem que ser com alegria, senão Deus nem recebe a sua intenção, porque Deus não quer seu dinheiro. Deus quer ver a sua intenção de contribuir com aqueles que necessitam. A Bíblia fala que a oferta era para os santos, a oferta não era para o salão. Tá certo que a gente pode alugar um salão em concordância com a igreja, né, irmão? Nós não pode querer alugar um salão e impor esse fardo sobre os irmãos. Falar, não, nós alugamos salão e agora se a igreja não dizimar, não ofertar, as portas vão fechar. Não, Deus colocou no meu coração, Deus colocou no meu coração para poder alugar o salão da minha família, da minha esposa. E agora que nós alugamos o salão, que nós estamos fazendo a obra, nós tem que colocar esse fardo sobre as costas dos irmãos, irmão. Que se Deus mandou nós abrir e a igreja que tem que pagar, eu acredito que isso aí é incorreto, porque a responsabilidade tem que ser nossa, irmão. Tudo que nós formos fazer, nós tem que honrar, irmão. Se nós colocamos no nosso coração de fazer algo, irmão, nós tem que se dedicar a esse algo até no final. As pessoas que entender a intenção e quiser ajudar voluntariamente, irmão, será bem-vindo, irmão, porque vai ver uma sinceridade. Mas eu acredito que a maior parte da oferta que entrar tem que voltar. Lança teu pão nas águas. Depois de muito tempo você colherá, irmão. Ou seja, as pessoas vão estar semeando algo que um dia eles vão colher. Hoje eu tenho para ofertar, amanhã pode ser que eu não tenha um alimento na minha casa. E essa oferta deu fruto e um dia ela vai retornar para a própria pessoa que ofertou, que necessitou. Porque os fins são para ajudar aqueles que estão, os domésticos da fé, aqueles que estão conosco, e até mesmo os que não são convertidos. Nós temos essa obrigação de semear o amor, irmão. Como que nós semeamos o amor só com palavra? Não, irmão. É com atitude também, né, irmão? Sincera, se preocupando se tem comida na casa da pessoa, se ela tem uma blusa para vestir, se o filho dela tem uma coberta, irmão, se até mesmo o irmão tá conseguindo pagar o aluguel dele ou não, né, irmão? Às vezes tá desempregado, tá em oração, não tá sendo sincero ali com a gente porque se sente vergonhado. Não, irmão, a gente quer fazer uma obra que a gente vamos se preocupar uns com os outros, irmão, né, irmão? Se a água do irmão tá paga, a luz, irmão, muitas das vezes, irmão, você põe a comida na sua casa, mas não tem nem condição de pagar a luz, porque hoje em dia as coisas estão, o valor está muito alto, aumenta o preço das coisas, mas o salário não aumenta, irmão. Nós estamos vivendo uma corrupção tremenda em meio, né, à área do governo, em meio à área financeira. Mas nós ainda servimos um Deus Todo-Poderoso que nos ensina a contribuir, que nos ensina a ajudar, a cooperar. Isso aí a igreja não pode perder essa essência, irmãos. Então a gente estamos fazendo essa obra, irmão, pedindo, né, irmão? Quantas pessoas que puder vir fazer parte conosco de mais esse pedacinho do corpo do Senhor, do membro do corpo de Cristo, para nos ajudar, a gente estamos aí, irmão, entendeu? E que Deus possa abençoar cada vida de cada irmão, porque essa é a finalidade que eu queria transmitir, irmão. Igreja, irmão, não tá para arrancar, irmão. O Senhor Jesus falou que mais bem-aventurado é dar do que receber, mas nós que somos cristãos, ajudar, irmão. Não fazer as pessoas entender que ela tem que dar o dinheiro dela, entendeu? Mais bem-aventurado é você dar seu dinheiro do que receber alguma coisa, irmão. Não, o Senhor Jesus Cristo quis dizer que mais é bem-aventurado a gente ajudar, irmão, né? Do que esperar alguma coisa em troca. Porque Ele nos ensinou. Ele falou, se nós tiver a condição de ajudar e não ajudar o necessitado, irmão, nós somos pior do que um ímpio, irmão. Então nós temos que ter isso em nossa mente, irmão. Não tô fazendo esse vídeo, irmão, pra pedir ajuda financeira pra ninguém, irmão, porque até mesmo eu trabalho, graças a Deus, eu corro atrás dos meus objetivos. Não tá fácil também pra mim não, irmão, mas eu falo pros irmãos que se a gente estiver unido, irmão, se a gente estiver no mesmo propósito, a gente vamos ver a ação do Espírito Santo em nosso meio, porque a Bíblia fala que o Espírito de Deus ia operando os sinais, os milagres no meio do povo, para as pessoas testificar que Deus era com o povo, irmão. Deus mudou? Deus não mudou, irmão. A palavra mudou? Não mudou. Quem mudou fomos nós. Quem mudou foi o povo. Quem mudou foi a intenção do coração do homem, que está pensando em si próprio, que está pensando em fins lucrativos. Na verdade, o lucro da igreja, irmão, é ver vidas recuperadas, irmão.
Na verdade, o lucro da igreja é ver as pessoas sendo convertidas, irmão. Abandonando o tráfico de droga, abandonando a prostituição, abandonando o vício do álcool, da droga, né, irmão? Das coisas que destroem o templo do Espírito Santo. Porque quando você está se drogando, você está bebendo, você está destruindo o templo do Espírito Santo. Automaticamente, o que vai acontecer? A Bíblia fala que o Deus vai destruir nós também, irmão. A pessoa que faz isso. Ou seja, a gente tem que preservar. Se a gente somos templo e moradia, irmão, do Espírito de Deus, a gente tem que preservar isso e seguir os ensinamentos do Senhor, irmão. O Senhor nos ensinou a amar. O que o Senhor Jesus fez nessa terra aqui, Ele se preocupou com a gente, irmão, não com o bem-estar dele. Ele multiplicou o pão, ele curou a enfermidade, irmão. Ele ressuscitou morto, irmão. Ele trouxe salvação de vida espiritual para nós. Ele rogou ao Pai que enviasse o Consolador, irmão. Tudo que ele fez foi ensinar nós a amar uns aos outros, porque o amor dele superabundou em nós. Então vamos seguir esse exemplo, irmão. Vamos seguir o exemplo do Senhor. Vamos seguir o exemplo da igreja de Atos dos Apóstolos, porque foi onde que tudo começou. Eu acredito que a igreja não mudou, né? O Espírito Santo trouxe doutrinas, as cartas de Paulo, fala, irmão. Pedro, fala, irmão. Mas a essência sempre vai ser a mesma, irmão. Se santificar, se separar do mundo. A palavra do Senhor fala que aquele que é amigo do mundo se consiste em inimigo de Deus, irmão. Então nós temos que se separar das coisas que não agradam ao Senhor e praticar a palavra, irmão. Praticar a palavra do Senhor, irmão. Como que nós vamos praticar, irmão? Se guardando, irmão, sendo separado e praticando o amor. Porque a palavra do Senhor fala que se nós buscar primeiramente o reino do céu e a sua justiça, as coisas que nós necessitamos Ele vai acrescentar. Mas Ele acrescentando na minha vida, eu tenho que me preocupar com o meu irmão. Ele partiu e dividiu. Ele disse que toda vez que nós comer, para nós fazer isso em memória dele, irmão. Tem gente que não tem esse entendimento. Dentro da palavra do Senhor tem as pérolas, irmão. As coisas sagradas, revelação. Que se você buscar, o Senhor vai revelar. Então vamos fazer dessa maneira, irmão, né? Uma palavra de reflexão. Amar, irmão. Dividir, se preocupar. Parar de reter para si e lembrar do seu irmão. Louvado seja Deus. Porque o Senhor Jesus Cristo se sacrificou por nós na cruz do Calvário. Ele poderia falar como ele falou acho que foi para Herodes, né, irmão? Quando ele estava lá, que ele fala para ele que ele estava sendo julgado. Ele fala, né, se você é inocente, né, por que você não se pronuncia, né? Aí ele pega e fala, se eu quisesse, eu rogava ao Pai e ele mandava 12 legiões de anjos aqui agora para me libertar, né? Mas ele sabia que todavia tinha que ser feita a vontade de Deus, do Pai, Deus Todo-Poderoso. Então, pelo amor de Deus Todo-Poderoso que enviou o Senhor Jesus Cristo, vamos dar seguimento nessa palavra. Vamos dar seguimentos àquilo que o Senhor Jesus Cristo ensinou. Não vamos deixar ninguém torcer a essência da palavra do Senhor. A Bíblia Sagrada, as Escrituras que chegou até nós. Porque muitos mudaram. Por traduções e traduções, algumas palavras foram modificadas. E se uma palavra for modificada e o Senhor não revelar para nós a verdadeira essência, irmão, se nós não procurar estudar, saber qual que é a verdadeira verdade, irmão, nós vamos ser enganados, irmão. Lá na frente nós vamos errar. O Senhor fala para nós tomar cuidado para nós não errar, irmão. Para nós vigiar, irmão. Tá bom? Vamos focar no ensino do Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz que tudo que for feito, quer por palavra, quer por obra, seja feito em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja feita para a honra e a glória dele. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe. Se os irmãos puderem ajudar a se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo. Louvado seja Deus, porque nós estamos aqui para pregar a verdade, irmão. Nós estamos aqui para trazer a essência da palavra do Senhor. Não estamos aqui para querer aparecer o homem. Não estamos aqui para querer promover o nosso nome. Nem até mesmo o nome de ministério. O nome do ministério nós diz porque às vezes as pessoas querem saber de onde nós somos. Quem nós somos, que igreja nós pertencemos denominacionalmente falando, né, irmão? Porque nós pertencemos à igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja que Ele levantou desde da igreja de Atos, né, irmão? Nós pertencemos a essa igreja, irmão. Somos membro dela. Então nós vamos ter que colocar em prática os ensinamentos do Senhor. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe. Que você fique com essa palavra. Louvado seja Deus. Meu nome é irmão Estevão Barreto, cargo eclesiástico de pastor do Ministério Igreja Pentecostal Justiça Divina. Estamos aqui, louvado seja Deus, para disseminar a palavra do Senhor. Amém? É que nem nós falamos, irmão. Tudo tem que ser voluntário. Tudo tem que ser por amor. Aqui ninguém obriga ninguém a fazer nada. A palavra somente é pregada e quem faz a obra é o Espírito de Deus.